A graça é como a força de Sansão. Sim, é isso mesmo. E antes que alguém venha aqui dizer que esse tipo de paralelo não tem cabimento nenhum, eu gostaria de lembrar a vocês que está escrito que as coisas que foram escritas no Velho Testamento foram escritas para o nosso exemplo, para a nossa advertência, para que saibamos que é chegado o fim dos tempos. Também está escrito que as coisas que foram feitas lá, os rituais do Velho Testamento, eram sombras das bênçãos e ou das realidades espirituais que nós temos hoje. Então sim, o Velho Testamento tem paralelos entre coisas físicas que haviam lá e as coisas espirituais. Então esse paralelo que eu estou fazendo não é um paralelo sem cabimento. Mas antes de eu abordar essa comparação, essa analogia, eu vou falar algumas coisas aqui a respeito desse tema. E bem, começando por aquele texto que Jesus mostra a sua graça agindo, onde ele diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e os que a ti são enviados, quantas vezes eu quis recolher-vos, como a galinha recolhe os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Agora, nesse texto, nós podemos ver justamente, muito facilmente, literalmente, a graça de Deus agindo. É Cristo dizendo que quis e eles não quiseram. E a pergunta que fica é: como alguns grupos podem por aí dizer que a graça de Deus é irrecusável, irresistível, sendo que Jesus Cristo está dizendo: eu quis recolher-vos, mas vocês não quiseram. E todo mundo sabe qual era o estado de Jerusalém naquela época: longe de Deus, afastado de Deus, longe da vontade de Deus. Então, se a graça não pudesse ser rejeitada, se fosse irresistível, como é que esse povo estaria longe de Deus? Mas alguém pode dizer: Jesus estava falando ali só como um homem, e não como filho de Deus. Mas isso é incoerente com o próprio contexto imediato do próprio texto que Jesus está falando. Jesus disse o seguinte: o que matas os profetas e os que a ti são enviados. Ele fala no presente, mas ele também fala do passado. Os que a ti são enviados. Ou seja, Jesus fala justamente do histórico de Jerusalém, lá do Velho Testamento, de matar profetas como mataram o profeta Isaías cerrado ao meio, por exemplo. Ele está falando do contexto do passado de Israel, na sua época, antes dele se encarnar, antes dele se fazer homem. Porque faz todo sentido com os textos do Velho Testamento, onde Deus falava ao povo de Israel: eis que colocam no meio de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham, pois, a vida para que vivam. Mas muitas vezes o povo escolheu o quê? A morte. Então alguém pode até dizer também assim: olha, é o seguinte, tá bom, mas o fato de Jesus ter chamado eles não quer dizer que ele de fato queria que eles viessem. Aí é que tá, criatura. O texto está literalmente dizendo que Jesus quis, mas eles não quiseram. O texto não está dizendo só que ele chamou, entendeu? Está dizendo que além dele ter chamado, ele quis. Mas alguém pode rebater de uma maneira ainda mais esquisita, dizendo: bem, ele quis, mas na hora que ele quis, que ele chamou, ele não deu o poder da graça para que esse povo pudesse responder com sim. Ou seja, para esse grupo, a graça é tipo só um poder, onde Deus lança, então seria mais ou menos assim. Deus fala ao homem, e aí, na hora que Deus fala ao homem, Deus quer salvar esse homem, Deus tem que meio que se lembrar de usar esse poder da graça para que o homem possa responder com sim. Só que aí é que tá. O próprio querer de Jesus em salvar uma pessoa, o próprio querer de Deus te salvar, já é a graça. Entendeu? Primeiro que é contraditório, Jesus, ele querer salvar e não dar a graça para que essa pessoa possa corresponder com o querer dele. Não somente com o chamado, mas com o querer dele. Segundo, que não, a graça não é só um poder, ela vem com um poder. Mas esse poder, ela já vem no querer de Deus. A graça já é manifesta quando Deus quer salvar uma pessoa. Então, se Deus quer te salvar, se Jesus quer te salvar, isso já é a graça. E juntamente com a graça vem o poder para você poder corresponder com um sim. Mas falando a respeito justamente desse poder que a graça te dá para corresponder, é que eu vou aqui fazer a analogia com o que aconteceu com Sansão. Bem, todos nós sabemos que Sansão derrotou 1000 homens sozinho. E é óbvio que seria impossível ele derrotar esses 1000 homens se não houvesse a graça de Deus. Como? A graça de Deus é um dom imerecido. E da mesma forma, Sansão recebeu esse dom da força imerecido. Ele não fez nada para poder merecer essa força. Embora fosse impossível Sansão vencer somente com a força do seu próprio braço, ele teve que se esforçar e muito. Isso fica nítido quando ele fala: deixarás o teu servo morrer depois de ter dado um tão grande livramento, uma tão grande vitória. Ou seja, ele se esforçou até quase morrer. E essa realidade física de Sansão lutando até próximo da morte se liga a um versículo do Novo Testamento a respeito da luta contra o pecado, que diz o seguinte: ainda não resistis na luta contra o pecado até o sangue, ou seja, até o ponto de derramar o seu próprio sangue, até o ponto de morrer. Então aqui fica uma grande lição com a nossa relação com a graça e a luta contra o pecado.
Da mesma forma que Sansão, sem a força que Deus lhe deu, não conseguiria derrotar os 1000 homens, assim também, sem a força da graça, jamais vamos conseguir vencer o pecado. Só que, se nós não nos esforçarmos, assim como Sansão se esforçou, também não venceremos. Por quê? Porque Sansão usou esse dom imerecido, essa graça de força, para derrotar os 1000 homens. Ele se esforçou, ele pegou essa graça e se esforçou. Da mesma forma, nós temos que usar essa graça que nos foi dada para poder derrotar o pecado. E aí é que você entende o versículo do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, inclusive, é um dos que fala muito de que nós conseguimos tudo somente com a graça. Mas esse apóstolo Paulo é o mesmo que diz: desenvolvei a vossa salvação. Ué, se a graça, se eu não preciso me esforçar para nada, então, se tudo vem pela graça e eu não preciso me esforçar para nada, então por que o apóstolo Paulo está dizendo para eu desenvolver a minha salvação? Aí é que tá. Graça não é ausência de esforço. Graça é ausência de mérito.